O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro muito antigo e ao mesmo tempo muito atual. Já houveram inúmeras tentativas de descartá-lo, porém, a cada dia a humanidade se vê em busca de respostas que só ela possui. De onde veio? Ela é o resultado de longa experiência histórica entre Deus e o povo de Israel. É o registro de várias pessoas em diversos lugares, como Ásia, Europa e África, em contextos históricos diversos. Por quem foi escrita? Acredita-se que tenha sido escrita ao longo de um período de 1.600 anos por cerca de 40 homens das mais diversas profissões, origens culturais e classes sociais. A ciência e a Bíblia. A comunidade científica tem defendido a Bíblia como um importante documento histórico, narrado na perspectiva de um povo e na sua fé. Muito da sua narrativa foi de máxima importância para a investigação e descobertas arqueológicas dos últimos séculos. Hoje, há plena comprovação científica de que a Bíblia é um livro verdadeiro, não podendo ser desprezado em todo o seu conteúdo. Independente da perspectiva que um determinado grupo tenha da Bíblia, o que mais chama a atenção neste livro é a sua influência em toda a história da sociedade ocidental e mesmo mundial. Face ao entendimento dela, nações nasceram, povos foram destruídos, o calendário foi alterado, entre outros fatos que ainda nos dias de hoje alteram e formatam nosso tempo. Sendo também o livro mais lido, mais pesquisado e mais publicado em toda a história da humanidade, e boa parte das línguas e dialetos existentes já foram alcançados por suas traduções. Por sua inegável influência no mundo ocidental, cada grupo religioso oferece a sua interpretação, cada qual com compreensão peculiar. Os manuscritos do Mar Morto formam uma coleção de cerca de 930 documentos descobertos entre 1947 e 1956, em 11 cavernas próximos de Qumran, uma fortaleza a noroeste do Mar Morto, em Israel. Estes documentos foram escritos entre o século III a.C. e o primeiro século depois de Cristo, em hebraico, aramaico e grego. A maior parte deles consiste em pergaminhos, sendo uma pequena parcela em papiros e um deles gravado em cobre. Os manuscritos do Mar Morto foram classificados em 3 grupos: escritos bíblicos e comentários, textos apócrifos e literatura de Qumran. As descobertas destes manuscritos deram mais veracidade à palavra de Deus. As principais traduções da Bíblia: hebraica, que é a Torá, é a Bíblia do seu original. Foram utilizados 2 idiomas diferentes na escrita, o hebraico e o aramaico. O hebraico utilizado na Bíblia não é todo igual. Encontramos em alguns livros o hebraico clássico, em outros o hebraico mais rudimentar e em outros ainda, nomeadamente os últimos a serem escritos, um hebraico elaborado com termos novos e influência de outras línguas circunvizinhas, como também o aramaico. A grega, denominada Septuaginta, foram escolhidos e convidados 72 especialistas, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, que foram regiamente recebidos em Alexandria para traduzirem para o grego a Bíblia hebraica, chamada de Versão dos 70 ou Septuaginta, nos séculos III e II a.C. A versão latim, denominada Vulgata, do grego Bíblia, plural Biblion, rolo ou livro, transliterado, foi São Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, que chamou pela primeira vez ao conjunto dos livros do Antigo Testamento e Novo Testamento de Biblioteca Divina. Algumas igrejas cristãs protestantes possuem 39 livros no Antigo Testamento como parte do cânone de suas Bíblias.
Quanto ao Novo Testamento, os cristãos são unânimes em aceitar o Novo Testamento com seus 27 livros. O grego do Novo Testamento, apesar das diferenças de estilo entre os livros, corresponde ao chamado grego koiné, isto é, o grego comum ou vulgar, em oposição ao grego clássico, o segundo idioma mais falado na época do Império Romano. A Bíblia é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo confirma e afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, que é a tradução da palavra grega para inspirado. 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Pedro diz que nenhuma profecia foi proferida pela vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo é que homens falaram em nome de Deus. 2 Pedro 1:21. Para os cristãos, o Espírito Santo de Deus atuou de uma forma única e sobrenatural sobre os escritores. Seguindo este raciocínio, Deus é o verdadeiro autor da Bíblia e não os seus escritores por si mesmos. Segundo este pensamento, Deus usou as suas personalidades e talentos individuais para registrar por escrito os seus pensamentos e a revelação progressiva dos seus propósitos em sua palavra. Para os crentes, a sua postura diante da Bíblia determinará o seu destino eterno. Diferente das várias mitologias, os assuntos narrados na Bíblia são geralmente ligados a datas, a personagens ou a acontecimentos históricos. De fato, vários cientistas têm reconhecido a existência de personagens e locais narrados na Bíblia que até há poucos anos eram desconhecidos ou considerados fictícios. Os judeus acreditam que todo o Velho Testamento foi inspirado por Deus e, por isso, constitui não apenas parte da palavra divina, mas a própria palavra. Os cristãos, por sua vez, incorporam também a tal entendimento os livros do Novo Testamento. Os ateus e agnósticos possuem concepção inteiramente diferente, descrendo por completo dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Para os verdadeiros cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, ela é mais do que apenas um bom livro. Ela é a vontade de Deus escrita para a humanidade. Para esses cristãos, nela se encontram, acima de tudo, as respostas para os problemas da humanidade e a base para princípios e normas de moral, assim como o passado, o presente, o futuro e a eternidade.